Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Seu vestido de noiva é o ponto alto da cerimônia de casamento ou da festa é o bolo, que para a realeza é muito mais do que a peça central da recepção. É um ato de simbolismo e diplomacia, mesmo que às vezes seja bem criativo. No vídeo de hoje, conheça os principais bolos de casamento das famílias reais europeias. Antes de começarmos, você pode assistir ao vídeo especial sobre os bolos de casamento da família real britânica clicando no card ou no link na descrição. Os hoje rei Harald V e rainha Sônia da Noruega se casaram em 29 de agosto de 1968 em Oslo. Às 19 horas, o rei Olav V ofereceu um banquete para 225 convidados no grande salão de jantar do Palácio Real. O bolo foi um presente da Sociedade de Confeiteiros de Oslo, mas confeccionado por apenas 2 padeiros, Golf Bjark e Gunnar Fievel. A dupla levou 120 horas para concluir o projeto de 150 quilos, 2,5 metros de altura e 7 andares. Para se ter ideia, a receita continha 1 litro de conhaque, 10 quilos de manteiga, 10 quilos de açúcar, 14 quilos de farinha, 26 quilos de frutas diferentes, 50 quilos de marzipan e 200 ovos. O principal sabor era a ameixa. Cada uma das 7 camadas foi adornada com o monograma da noiva e do noivo, arabescos, corações vermelhos e coroas feitos de açúcar, um cavalo dourado, um pequeno barco à vela e um anjo simbolizando o amor. No topo, noivinhos cercados por uma coroa real pintada em ouro comestível e um laço de fita. O bolo de casamento do príncipe herdeiro Håkon e da princesa Mette-Marit, em 25 de agosto de 2001, lembrava bastante dos pais do noivo. O banquete no salão de baile do Palácio Real foi encerrado com a chegada da obra de 150 quilos, 7 andares e 2,70 metros de altura, presente dos confeiteiros noruegueses. O design foi inspirado em um dos famosos navios vikings localizados em um museu de Oslo. Era uma receita inglesa tradicional, com fundo temperado de passas, frutas e bagas, frutos suculentos levemente ácidos. As camadas eram cobertas e enfeitadas com chocolate branco e incluíam dragões nas laterais. O bolo de casamento do rei Carl Gustaf da rainha Silvia da Suécia na recepção no Palácio Real de Estocolmo, em 19 de junho de 1976, não era exatamente convencional. Era uma croquembouche decorada com flores de marzipan cor-de-rosa. Croquembouche é uma sobremesa francesa que consiste em folhados de massa choux empilhados em um cone e amarrados com fios de caramelo. 34 anos depois, a filha mais velha do casal, a princesa herdeira Victoria, preferiu algo mais tradicional para a festa de casamento com o príncipe Daniel. O bolo, branco em formato de trevo de 4 folhas, pesava 250 quilos e possuía 11 andares distribuídos em 3,30 metros de altura. A massa era uma daquasa leve, feita à base de farinha de amêndoa, coberta com crocante de chocolate, acompanhada de frailité, um merengue macio de amêndoas com pasta de amêndoas. No recheio, havia uma mousse de champanhe com um centro de creme de morango silvestre e uma camada de compota de morango silvestre. 95% dos ingredientes eram orgânicos. As laterais foram decoradas com 100 rosas, 40 lírios caramelizados, além dos trevos de 4 folhas e espirais de isomalte transparentes, douradas e azuis. No topo, o monograma de Victoria Daniel em caramelo fundido. A criação foi um presente da Associação Sueca de Padeiros e Confeiteiros. Quase 3 anos depois, em 8 de junho de 2013, a filha mais nova de Carl Gustaf e Silvia, princesa Madeleine, se casou com Christopher O'Neill. A recepção ocorreu no Palácio de Drottningholm.
Madden resolveu seguir o exemplo dos pais e escolheu uma versão original, uma pirâmide de 1,5 metro de altura e 700 pequenos macarrões de várias cores e sabores, sobre um suporte de plexiglass com rosas na parte inferior. O príncipe Carl Philip e a princesa Sofia também foram criativos. Para a festa no Palácio Real de Estocolmo, a Associação Nacional de Confeitaria recebeu um pedido especial. O chefe Roy Fares contou à STV que Carl Philip só tinha um desejo: o bolo de casamento precisava ter pop rocks, um doce efervescente que explode ou estala na boca, feito de açúcar, lactose e dióxido de carbono preso em bolhas que são liberadas ao dissolver. A composição, que incluía camadas de morango, ruibarbo e pistache, foi montada em diversos níveis em um design prateado, abstrato e futurista abaixo de uma coroa. Cada peça flutuante era destacada por luzes coloridas no centro e rosas na cor pêssego transparentes criadas a partir de açúcar fiado. Enquanto a realeza sueca alterna entre tradição e inovação, a Dinamarca também reflete preferências pessoais e culturais. A futura rainha Margrethe II se uniu a Henri de Montpezat em 10 de junho de 1967. A Associação de Confeiteiros de Rio e região ofereceu à princesa um bolo de casamento inglês para 400 pessoas. Margrethe recusou, afirmando que deveria ser um verdadeiro casamento dinamarquês. Ela aceitou 2 grandes cornucópias, que geralmente consistem em cestos ou vasilhas ornamentais transbordando de frutas e flores, usadas como símbolo de abundância e prosperidade, características da cultura dinamarquesa. O então príncipe Frederick, filho mais velho de Margrethe II, se casou com a australiana Mary Donaldson em 14 de maio de 2004. O casal resolveu seguir o costume do país da noiva e optou por um bolo de 90 quilos, 2 metros de altura e 10 andares, cortado no Palácio de Frederiksborg. Foram necessárias 7 padarias diferentes e um mês inteiro para concluí-lo. As camadas alternavam entre amêndoas e chocolate, todas cobertas com marzipan branco e enfeitadas com rosas cor-de-rosa de marzipan, o monograma do casal e arabescos em chocolate. Em uma escolha inusitada e cheia de humor, o topo trouxe noivinhos caricatos. O príncipe Juan Carlos da Espanha e a princesa Sofia da Grécia e Dinamarca se casaram em 14 de maio de 1962, em Atenas. Embora características específicas do bolo que atraiu olhares no banquete no Palácio Real não sejam amplamente documentadas, tinha 4 andares e era clássico e elegante, adornado com correntes florais e elementos que refletiam a união das famílias reais da Espanha e da Grécia. No topo, uma coroa. O banquete de casamento dos atuais reis da Espanha, Felipe e Letícia, aconteceu no Palácio Real de Madrid em 22 de maio de 2004. O bolo do confeiteiro espanhol Francisco Torreblanca impressionou tanto pelo sabor quanto pela decoração elegante e criativa, uma espécie de serpentina de chocolate de vários andares. A massa de amêndoas era combinada com um creme de maracujá e calda de framboesa, que ofereciam um toque tropical e refrescante. No entanto, o destaque era o creme de chocolate ao leite e avelãs. Cada camada era cuidadosamente equilibrada para parecer que flutuavam umas sobre as outras. Detalhes minimalistas em chocolate, texturas suaves e pequenas frutinhas complementavam o desenho sofisticado. As cores neutras e o brilho acetinado conferiram uma aparência moderna e refinada. O então príncipe Willem Alexander e Máxima Zorreguieta se uniram em 2 de fevereiro de 2002. Após a cerimônia, os noivos e os convidados participaram de uma recepção no Palácio Real de Amsterdã.
O bolo, repleto de simbolismo, tinha 4 andares separados por colunas grossas e foi coberto com marzipan branco. Os detalhes em vermelho traziam o monograma do casal, enquanto os brasões dos Orange Nassau foram moldados em chocolate branco ou açúcar. Arabescos e flores de açúcar realçaram a sofisticação do design. Por fim, fitas de açúcar caíam do topo e adicionavam um toque único. O casamento entre o atual rei Felipe e a rainha Matilde da Bélgica ocorreu em 4 de dezembro de 1999. A comemoração no Palácio Real de Bruxelas contou com a presença de membros da família real e autoridades internacionais. A confeitaria Vitamer foi a responsável por criar o bolo de 2 andares para 150 convidados. O casal pediu um sabor que remetesse à infância. Massa de chocolate com textura de um brownie, delicadamente infundido com cítricos e creme anglaise. A cobertura branca crocante era outro pedido especial. A famosa padaria de Bruxelas conseguiu acertar a receita perfeita após 21 tentativas. Um dos maiores bolos de casamento da realeza europeia foi de um dos casais mais icônicos. Grace Kelly se casou com o príncipe Ranier III em 19 de abril de 1956. A recepção no Hotel de Paris, em Monte Carlo, recebeu 600 convidados e 3.000 cidadãos monegascos. A sobremesa era praticamente uma obra de arte comestível, com 6 andares e quase 91 quilos. A decoração incluía uma réplica tridimensional do Palácio do Príncipe na parte inferior e outros elementos que contavam a história do Principado em açúcar, como o brasão monegasco recriado em açúcar puxado vermelho e branco nas camadas do meio, e 2 querubins segurando uma réplica da coroa de Mônaco no topo. Também ostentava uma gaiola com 2 pombos vivos que foram libertados no momento em que o príncipe Ranier cortou o bolo. E outra grande surpresa, uma caixinha de música com bonequinhos giratórios da noiva e do noivo, que tocava a marcha nupcial e Ave Maria. A receita é um pouco controversa. Algumas fontes sugerem que era uma massa de amêndoa e creme de maracujá, framboesa e flocos de arroz. Mas há quem acredite que o bolo era de chocolate, recheado com marzipan e coberto com pasta de açúcar. O presente dos confeiteiros do Hotel de Paris foi avaliado em 10.000 euros. O príncipe Albert comentou que os pais acharam impressionante e extremamente felizes não era forte o suficiente para descrever os sentimentos. No dia 2 de julho de 2011, Albert II e Charlene Wittstock não ficaram muito longe. A peça central do banquete de casamento realizado na Ópera de Monte Carlo foi um dos bolos mais elaborados da realeza moderna. Era composto por 5 andares nos sabores baunilha, groselha e outras frutas vermelhas. Apresentava folhagem rosa framboesa, flores brancas em cascata e proteas, a flor nacional da África do Sul, em homenagem à terra natal de Charlene. As camadas superiores, pequenas estrelas e flores brancas presas a uma espécie de varinhas decorativas. No topo, um adorno que lembrava uma cornucópia ou uma concha. Ao todo, levava 50 quilos de frutas vermelhas e 2.000 flores comestíveis, tão grande que ofuscou os noivos na hora de cortar uma versão muito menor da sobremesa. A cubana Maria Teresa se casou com o futuro grão-duque Henri em Luxemburgo em 14 de fevereiro de 1981, no auge do inverno luxemburguês. As fotos do grande dia são raras e os detalhes sobre o bolo, se houve um, desapareceram com o tempo.
Nossa lista se encerra com o grão-duque herdeiro Guillaume de Luxemburgo e Stéphanie de Lannoy, que se casaram em 20 de outubro de 2012. Apenas uma foto do bolo da recepção no Palácio Grão-Ducal está disponível. O design lembra bastante o do casamento do príncipe e da princesa de Gales, celebrado um ano antes, principalmente na parte inferior. O padrão dos arabescos e flores também é semelhante, porém com o monograma de Stéphanie e Guillaume. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!